e mostrar que Olá, você ativa pessoal. novamente. Aqui quem está falando é a professora Mariana Cunha. Eu sou professora de língua portuguesa dos 8º anos e preparei esse material para vocês assistirem em casa por causa dessa pandemia. A gente está impossibilitado de ir para a escola. Então, nós resolvemos fazer um trabalho para que vocês estudem em casa. Então, vou começar minha apresentação dos slides para essa semana. Se a pandemia persistir, eu vou passar outro trabalho para vocês fazerem em casa também, tá certo? Qualquer coisa, no final eu estou à disposição, eu tenho um plantão pedagógico para responder perguntas, dúvidas, certo? E tem 2 tarefinhas para fazer em casa. Bem, pessoal, a nossa aula virtual, né, vai falar sobre um assunto que a gente já viu na sala de aula, chama termos essenciais da oração. Mas esse não é o meu objetivo. O objetivo é chegar em tipos de sujeito. Então, como eu disse em sala, esse é um assunto que ele é sequenciado. Um assunto vai puxando o outro e por aí vai. Então, eu vou explicar o que vai aparecer em cada slide desse, certo? Então, nesse slide, ele está falando sobre termos essenciais da oração. Ele está dizendo que os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. E é em torno desses 2 elementos que as orações são estruturadas. Então, para a gente formar uma oração, aquela frase que tem verbo, lembram disso? Eu vou precisar do sujeito e do predicado. Por vezes vai acontecer de surgir uma oração que não tenha sujeito. A oração tenha só o predicado, mas ela vai se chamar de oração também. Então, o elemento a quem se declara algo é denominado sujeito. Sujeito é aquilo que a gente fala alguma coisa sobre ele. Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Então, o verbo vai me dizer quem é o sujeito. Quando eu não encontrar na frase, eu pergunto ao verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, eu tenho os termos essenciais, o sujeito e o predicado. Não é assim? Agora, o sujeito é a parte de quem eu vou estar falando alguma coisa. Vou ter lá a oração, então aquela parte que eu vou estar falando de alguma coisa ou de alguém é o que eu vou chamar de sujeito. E o que eu vou estar falando é o que eu vou chamar de predicado. Então, existe a parte que eu vou estar falando de alguém, de quem que eu vou estar falando e o que eu vou estar falando. Então, para fixar, sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa. Então, não é o sujeito, a pessoa que eu vou estar procurando. Às vezes pode ser um objeto, pode ser 2 ou 3 palavras. Então, é sobre o que eu estou declarando alguma coisa. Então, a gente pode ver aqui que o sujeito, o ser sobre o qual se declara alguma coisa, e o predicado, o que se declara sobre o sujeito. Vou passar para o próximo slide para a gente explicar melhor. Apareceu. Nesse slide eu coloquei uma charge, né? Da turma da Mônica, onde a Mônica está conversando com o Cebolinha e ela diz assim: Cebolinha, o verbo entrega ao sujeito da oração. Por quê? Porque quando eu não sei quem é o sujeito, eu vou perguntar o verbo na minha oração. Eu não sei quem é o sujeito, então eu procuro o verbo, que para vocês é até mais difícil encontrar o verbo da oração, mas eu procuro o verbo, vou perguntar a ele, e ele me entrega quem é o sujeito. Aí o Cebolinha faz até uma brincadeira aqui, né? Que fofoqueiro, né? Porque ele entrega, né? Justamente por isso. Quarto slide, eu estou passando para vocês os exemplos, né? Na oração, sujeito e predicado funcionam assim. Exemplo 1. As ruas são intransitáveis. Então, quem é o sujeito? As ruas. O verbo, são, e o predicado, são intransitáveis. Este é um predicado nominal. Mais adiante a gente vai estudar um pouquinho os predicados também. Eu vou explicar por que ele é nominal. Então, eu tenho aqui o verbo são. Aí eu pergunto ao verbo, para ele me entregar quem é o sujeito. Quem são intransitáveis? As ruas. Não é isso? Exemplo 2. Os alunos chegaram atrasados novamente. Quem é o sujeito? Os alunos. O verbo é chegar, é um predicado. Chegaram atrasados novamente. Então, eu vou perguntar ao verbo. Quem chegaram atrasados novamente? Os alunos, né? É isso aí, pessoal.
Identificando agora quem é o sujeito, separando o sujeito do predicado, olhando só para o sujeito, eu vou buscar o núcleo do sujeito. O que é núcleo do sujeito? É a palavra com carga mais significativa em torno do sujeito. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma com maior importância semântica, que tenha mais sentido na oração. Exemplo: o garoto logo percebeu a festa que eu esperava. Quem é o sujeito? O garoto. Então, eu tenho o garoto, eu tenho o artigo e tenho o substantivo. Quem é o núcleo do sujeito? Garoto apenas, só o substantivo. E o predicado é tudo aquilo que sobrou quando eu tirei o sujeito. Logo percebeu a festa que eu esperava. Bem simples. Aqui eu já tenho os tipos de sujeito. São 5 tipos de sujeito. O primeiro sujeito, o número 1, é sujeito simples. O número 2, sujeito composto. O número 3, sujeito oculto. Número 4, sujeito indeterminado. E o número 5, sujeito inexistente. O sujeito oculto, ele pode receber 3 nomes: oculto, desinencial ou elíptico. E o sujeito inexistente, em muitas gramáticas, os autores dão o nome de oração sem sujeito, que é a mesma coisa que sujeito inexistente. Então, sujeito indeterminado é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto do enunciado para a flexão verbal. Pode ser constituído por um verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Exemplo: anunciaram a morte do prefeito. Então, esse anunciaram, o final está na terceira pessoa do plural. E isso faz com que eu identifique quem foi que anunciou. Então, eu tenho sujeito, mas ele está indeterminado. Quando eu digo anunciaram, eu posso dizer eles anunciaram, né? E nesse sujeito indeterminado, ainda tem o se, que é a partícula passivadora do sujeito, que eu não citei aqui nos exemplos, mas o se também pode fazer isso, pode indeterminar. É indeterminação do sujeito. O quinto, agora observa as orações seguintes e tenta identificar o sujeito delas. Chove muito nesta cidade. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Esse assunto eu já tinha dado antes em sala e acho que ficou bem claro para vocês, né? O quinto, que é o que chama de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Como você pode perceber, não é possível determinar o sujeito delas, não é mesmo? Isso se deve ao fato de serem orações sem sujeito, porque eu não consigo colocar sujeito nesses verbos. Por exemplo, chove muito na cidade. Então, quem chove? Quem faz chover? O sujeito é a pessoa que faz alguma coisa. Nesse caso, eu não tenho sujeito, porque se disser que é a natureza ou que é Deus, Deus não se assujeita. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Aí você diz assim, mas aí eu tenho. Há muitos animais, mas o verbo haver, de existir, ele não apresenta sujeito. Se eu for perguntar o que é há, e todo mundo vai dizer bem assim, há animais. Há no sentido de existir. Mas quando eu digo assim, eu não estou dizendo quem disse. Eu não estou me referindo a quem disse, eu só estou dando a informação. Eu não estou dizendo quem é o sujeito, nem quem foi que disse. Só estou dizendo que há. Então, essa é bem característico de manchetes jornalísticas, quando a pessoa quer indeterminar, quando não quer dizer quem foi que disse. Aí coloca o a, porque o a do verbo haver, ele faz parte dos verbos que são chamados de verbos impessoais. Bem, pessoal, aqui a gente tem um slide, que é um trabalho que chama mapa mental. Eu ia pedir para que vocês fizessem isso em sala. Isso seria uma proposta de atividade, mas como a gente está tendo aulas em casa, né? A tarefinha de casa vai ser outra, não vai ser essa, né? Eu já estou colocando aí como exemplo. Tipos de sujeito é outra coisa. Esse mapa mental não é meu, não foi eu que fiz. Eu peguei da internet, é uma professora doutora, Patrícia Corado, e ela explica assim, desenhando, fazendo um resumo do que é. Está no site dela, é linguaminha.com.br. Então, tipos de sujeito. Aí ela apresenta, se o sujeito estiver escrito simples, ele vai ter um só núcleo. Ou ele vai ser composto, vai ter 2 ou mais núcleos. Agora, se o sujeito não estiver escrito, então ele vai ser o oculto,
que é identificado pela desinência verbal, pelo finzinho do verbo, ou indeterminado, que eu tenho aí, olha, terceira pessoa do plural, verbo transitivo e direto, verbo intransitivo mais o si, que é a partícula passivadora, né? O índice de determinação do sujeito, e mais VL, que é verbo de ligação. E ainda pode ser no infinitivo, sem referência ao agente. Aí complicou um pouquinho, né? E ele também pode ser inexistente, quando ocorre com os verbos impessoais, que eu falei agora há pouco, né? Quando os verbos não se tornam pessoas, eles não podem se tornar pessoas, né? Que são os verbos que indicam fenômenos da natureza. Esse slide é bem interessante. Eu coloquei para a gente dramatizar um pouquinho, né? Turma da Mônica de novo. Dessa vez é a Magali e o Cebolinha estão indo para um carrinho de pipoca, né? O Cebolinha diz, eu quero um saco de pipoca. Aí o pipoqueiro pergunta, e a garotinha? Ah, o que sobrar. Porque a Magali é gulosa, né? Aí olhe, preste atenção nas características, né? Nos aspectos da charge, né? Na primeira charge, né? Tá todo mundo assim, satisfeito, e a Magali tá pensando no que ela vai fazer, né? Veja a expressão do rosto, o olho, né? E até as características físicas mesmo, andar, o próprio corpo denuncia o que vai acontecer. Aí já no segundo, a Magali tá super confortável, mas aí o Cebolinho e o Pipoqueiro já estão assim, um pouco apreensivos, até duvidando do que ela vai fazer, né? Mas isso é uma brincadeirinha para a gente brincar com os verbais e os não verbais, né? São efeitos aí que acontecem no texto. Então, tem duas perguntas embaixo para vocês responderem, né? E serve como reflexão. Quem quer o saco de pipoca? Né? Quem quer toda a pipoca que sobrar? Então, aí eu estou direcionando para apontar o sujeito dessas orações, né? Quem falou, quem produziu a fala, quem fez o querer é o sujeito. Então, para vocês entenderem que sujeito, às vezes, não é um sujeito, não é uma pessoa de quem eu estou falando. O sujeito é a própria pessoa que fala. E a outra pergunta aí, para a gente fechar essa reflexão, é qual o tipo de sujeito encontrado? Então, vocês viram que foram usadas perguntas no texto, e o texto vai perguntar quem falou. Quem falou, quem produziu a fala, é o sujeito. E ele vai representar um tipo de sujeito. Aqui eu também tenho uma atividade que é uma cruzadinha sobre os tipos de sujeito. Era também uma atividade para a sala de aula. Já estava bem perto para fazer essa atividade, mas aí eu coloquei. Talvez ela seja enviada para vocês, não sei se isso vai ser possível. Ou eu posso colocar no grupo para vocês tentarem responder e depois me darem a resposta. Então, o nosso combinado. As frases, né, e o texto vai ficar no caderno. Porque quando a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai ver o que é que faz com isso, tá certo? Pode ser transformado em nota. E isso é individual. Cada um na sua casa, não pode ser em grupo. Cada um vai fazer o seu trabalho, a sua tarefa, certo? Pessoal, nossa tarefa de casa, tá certo? A tarefa para fazer em casa. Então, vocês vão pegar o material é jornal e revistas usados, uma cartolina, que pode ser no próprio caderno, não precisa ser em cartolina, cola e tesoura. Nesse material, vocês vão procurar recortar e colar no caderno os termos para montar as frases, ou seja, sujeitos, verbos e predicados. E vocês vão montar 5 orações de cada sujeito, 5 frases, né, de cada sujeito. Oração porque tem que ter o verbo, né? Vocês já sabem a dica, né? Que a gente chama de oração porque tem um verbo. Então, vai totalizar o quê? 25 orações. Aí vocês vão colar no caderno, uma a uma, vai procurar lá na revista, né? Um sujeito, um verbo, um predicado, aleatoriamente. Não precisa ser uma frase pronta. Vocês é que vão fazer a frase. Então, após a atividade de colagem das orações, né? No caderno, não na cartolina, escolher uma frase e elaborar uma breve narrativa. Você vai criar uma história com uma frase que você também inventou, certo? Então, tanto as frases como o texto vai ficar no caderno. Você vai deixar no caderno. Esse é o nosso combinado. Quando a gente voltar, seja lá quando for, eu quero avaliar essas frases e esse texto. E aí,
como é individual, né? Cada um faz no seu caderno, na sua casa, o seu trabalho. Arquiva, guarda lá o seu portfólio, né? Sua tarefinha. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu quero ver, tá certo? Esse é o nosso combinado. Para terminar, eu gostaria de dizer que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? Então, dizer que eu estou com saudade de vocês. Eu sou bem afetiva, eu gosto da sala de aula. Então, tá me fazendo falta, né? Gostaria de conversar com vocês, de saber, de olhar no olho, de trocar figurinhas, né? Mas aquela mensagem de esperança de que isso vai passar, fique em casa, tome cuidado, lave as mãos, né? Quando sair de casa, quando for um lugar que tenha muita gente, que tenha as aglomerações, né? Use máscara, né? E proteja a sua família. Nós estamos lidando com uma coisa que a gente não vê, com um vírus, né? Então fica muito complicado, a gente não sabe onde tem, não sabe como eu posso pegar. Então vamos todo mundo cuidar de si, para quando essa fase passar, lá na frente a gente ter uma história para contar. Tá certo, pessoal? Obrigada pela atenção, agradeço a todos, mando um forte abraço e até a próxima aula. Até logo, tchau.